Fala, meu querido concurseiro, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos falar sobre a eliminação de vários candidatos na etapa da heteroidentificação do concurso CNU2. Se você não sabe, o resultado acabou de sair e você pode consultar ele pelo próprio site da FGV, na consulta individual. Você vai ter acesso ali ao resultado do seu recurso na etapa da heteroidentificação. E muitas pessoas ficaram pelo caminho, não conseguiram aprovação nem na etapa original da heteroidentificação, nem na etapa recursal. E esse vídeo aqui é para você que eventualmente reprovou. Então, agora você vai entender exatamente o que você precisa fazer. Esse vídeo aqui é um guia, é o guia definitivo para você conseguir recuperar a sua vaga, beleza? Bom, o que você tem que entender? A primeira coisa é que a banca ela erra, tá? A banca ela erra muitas vezes com relação à heteroidentificação, até porque é uma etapa muito subjetiva. Você sempre se declarou pardo a vida inteira, sempre fez concurso com pessoa parda, às vezes você já até passou no concurso com pessoa parda, e agora, quando chega na hora do CNU2, que você está esperando a sua aprovação, você é reprovado. A etapa da heteroidentificação é uma etapa muito sensível, por razões óbvias, dói bastante reprovar na heteroidentificação, porque está negando ali a sua essência, a sua origem. Então, além de você ser uma etapa que é muito importante para o concurso, porque ela é a diferença entre você estar com a vaga e estar sem a vaga, muitas das vezes ela também acarreta ali vários problemas pessoais com relação à família, etc. Porque você acaba não sendo mais uma pessoa que você sempre achou que era parda, né? Você ali foi considerada uma pessoa não cotista, que você não faz jus às cotas raciais. Então, saiba que essa decisão não é definitiva da banca. Eu vou contar para vocês aqui tudo o que você pode fazer para conseguir reverter isso lá na justiça. E essa é a primeira dúvida de todo mundo. Como que faz? Tem que estar na justiça? Tem. Só tem como entrar na justiça. Você, quando candidato, tem uma chance só de conseguir reverter essa decisão da banca. Só que essa chance foi o RA. E assim que essa chance passa, você não consegue mais discutir isso na via administrativa. Só te resta a via judicial. A via judicial é o único momento que você pode utilizar ali o seu direito de questionar o seu jus esperneante, para você reclamar com as pessoas mesmo de forma legítima para conseguir a sua vaga de volta. Eu vou contar aqui um pouquinho como que funciona. Bom, o que você tem que entender primeiro, o que a banca faz de errado que você nem percebe? O que o juiz leva em consideração quando ele está ali analisando o seu processo? Quando você entra com um pedido, tem que ter os seus argumentos. E quais são esses argumentos vencedores? Os argumentos que você tem uma chance boa de ganhar na justiça. São justamente o foco, na verdade, são as ilegalidades formais, mais até do que o mérito, apesar do mérito fazer um papel bem importante, eu vou contar para vocês. Então, para começar esse vídeo, eu quero que você entenda uma divisão que eu vou fazer aqui agora, um combinado aqui, vou dividir em duas partes. A primeira parte são esses argumentos que são formais, são ilegais, que não dependem do fenótipo, são erros de procedimento que a banca faz, que tira a validade dessa etapa tão importante. O primeiro deles, vamos lá. Primeiro erro formal que a banca comete, a falta de motivação. Se você pegar aí tanta motivação lá da etapa original da heteroidentificação, quanto a etapa do seu recurso administrativo, foi tudo genérico. O candidato não possui características de pessoa negra, o candidato não possui características de pessoa parda, o candidato não tem o fenótipo de pessoas negras, tal. Ele nem justifica o porquê. Ele simplesmente fala que você não tem características de pessoa negra. Isso é totalmente ilegal, isso não pode. Isso aí demanda uma intervenção judicial. Por quê? Porque hoje é lei, tem uma lei, tá, que fala que a motivação da heteroidentificação tem que ser pormenorizada, tem que ser um parecer motivado. Não adianta ela falar que você não é parda e não explicar os motivos. Então, tudo isso é questionado no judiciário, tá? Inclusive, aplica-se aqui até a Lei 9784, que fala lá no artigo 50 que tem que ser motivado, né? O que é motivação? Fatos e fundamentos. Quando decidir sobre recursos administrativos, quando decidir sobre concursos públicos, lá no inciso 3 e inciso 5. Então, toda essa motivação da banca é necessária para quê? Para cumprir a lei, para o candidato conseguir se defender de forma adequada. Como é que você sabe o que te provou? Foi seu nariz, sua boca, seu cabelo, sua cor de pele? Você não sabe. Isso não foi divulgado pela banca. Isso realmente é errado, não pode. Isso aí está totalmente ilegal e você tem o direito de questionar na justiça. Segundo ponto, a banca não permite você de apresentar documentos complementares. Então, o edital, ele inclusive proíbe, ele fala, o candidato não serão considerados quaisquer documentos, a gente não vai analisar nada de foto que você mandar, nada de nada com nada. Se você tem aprovação anterior, o problema é seu. Então, tem essa barreira muito grande para você encaminhar os próprios documentos. No RA, para quem estava aqui no canal, a gente conseguiu fazer com que a FGV abrisse documentos para a etapa da heteroidentificação, só que ainda assim, como a motivação foi totalmente genérica, a gente nem sabe se eles leram. Então, o ideal seria que eles permitissem você de mandar documentos e, caso não acolhessem seus documentos, que justificassem o porquê não estão entendendo que você é uma pessoa parda, o que não foi feito,
hora nenhuma. Eles mantiveram uma alegação totalmente genérica, uma fundamentação totalmente genérica. Então, esses dois são os principais pontos que a gente pode usar aqui para converter essa eliminação, na verdade, em uma aprovação por meio de uma ação judicial. Outra coisa, agora entrando na parte do mérito, né? Tem as alegações formais, que é essas aqui que eu trouxe, e tem a parte do mérito também, que é o quê? Quando você consegue comprovar para o juiz que você realmente é uma pessoa negra, tá? Você consegue ali trazer uma outra convicção para ele, ele vai dar uma decisão se convencendo que você é uma pessoa negra, que a banca errou, vai anular a decisão da banca e te colocar de volta nas cotas. Isso acontece? Sim, com bastante frequência. E qual que é a estratégia aqui? O que você tem que entender? O juiz, ele não é um especialista em cotas, mas ele é um ser humano que entende. Ele está ali todo dia julgando casos de cotas. Aqui a gente entra com vários processos, toda vez ele está ali julgando. Então acaba que ele é meio que um especialista de tabela, não é um especialista estudado, com título, com diploma, mas ele tem uma prática muito grande nesse tipo de ação. E ele se fundamenta em vários documentos, tá? O juiz ele faz uma análise muito documental, são as provas do processo. Inclusive, quando você entra com uma ação de cotas, que eu recomendo que você sempre faça um laudo antropológico. O laudo antropológico é um laudo que qualquer antropólogo pode fazer para você, caso ele seja especialista nisso, né? E ele analisa o seu fenótipo, analisa a sua origem, analisa de onde você veio. E muitas das vezes o antropólogo entende que você realmente é uma pessoa que poderia se classificar como pardo, que você realmente é pardo. Tem algumas hipóteses que o antropólogo pode achar que você não é pardo. Nesses casos, eu não recomendo nem que você entre com a ação, tá? Eu só entro com a ação quando o antropólogo valida que você realmente tem características de pessoas pardas. Então é um cuidado que a gente tem aqui no escritório para sempre estar ali embasado em documentos. Porque esses documentos eles são muito importantes para convencer um juiz que realmente, olha, você tem características de pessoas negras, você tem ali ascendência, que não é um critério utilizado pela banca, mas tem que ser utilizado, tem que ser analisado pelo judiciário. Então tudo isso você consegue trazer no processo. Fotos antigas, certidão de nascimento, certidão de CUTIS da Polícia Civil, certificado de reservista, tudo, tanto seu, tá? Tem uma lista de milhares de documentos, né? Milhares de exagero, tem dezenas de documentos que você consegue juntar com pessoa parda. Você pode ter alguns, todos, né? Você não precisa ter todos, pode ter só alguns. Laudo dermatológico, laudo antropológico, aprovação anterior, tudo isso você pode juntar numa ação judicial para questionar as cotas, tá? Então, saiba que isso que aconteceu no CNU está sendo questionado na justiça e tem dado certo esses questionamentos. Para você ter uma ideia, no concurso da Polícia Federal, que vai ser o mesmo juiz que vai julgar o do CNU, a Justiça Federal, no concurso da PF aconteceu a mesma coisa, só mudou a banca. O Sebrasp fez uma motivação totalmente genérica, conseguimos na justiça reverter esses casos. Dos 5 que a gente entrou aqui da Polícia Federal, salvo melhor juiz, a gente ganhou todos, tá? Então, é uma estratégia já validada, tá? Tem uma chance boa de ganhar. Não estou falando que é 100% de certeza de ganhar essa ação, porque isso aí é coisa de advogado que não é um bom advogado, tá? O que a gente faz aqui é prestar um serviço para conseguir te colocar com maiores chances de ter um deferimento na justiça. Então, por isso que é importante você pegar um advogado especialista realmente para cuidar do seu caso. E o importante aqui é o seguinte, é você voltar para a vaga. Se você consegue na justiça uma decisão que te coloca na vaga, você consegue ali despertar. Você vai despertar e falar, caraca, dá para entrar com a ação, se eu voltar para a vaga de cotista, eu estou dentro da lista. Então você consegue ali uma chance boa de passar no concurso e dessa vez, né, por uma decisão judicial. Você já viu vários casos e tenho certeza que você conhece histórias de pessoas que entraram com ação judicial em concurso público, tomaram posse, famoso subjúdice, né? Tomaram posse por determinação judicial, por liminar, por tutela. Então, seja qual for o nome, tudo isso reflete uma atuação do judiciário para impedir ilegalidades, iguais essas aqui que aconteceram no CNU. E outra, a motivação por si só já é um problema. E já tem decisões do TRF, procura aí. Desafio você a entrar no TRF aí, no Google mesmo. Escreve assim, ó, heteroidentificação, concurso público, motivação, TRF1, e você vai ver centenas de julgados colocando que se a banca não apresentar uma motivação adequada, que é o caso do CNU 2, essa decisão tem que ser anulada e por conta disso o candidato tem que voltar ao concurso, tem que voltar à vaga de cotista. Você não precisa fazer outra heteroidentificação, você não precisa provar de novo que você é uma pessoa negra, você já está provando para o juiz e ele é quem dá a palavra final, se você é ou não uma pessoa destinatária das cotas. Então, entendendo isso, você consegue abrir um leque de possibilidades, você consegue ir questionando essas ilegalidades que acontecem no concurso público na justiça. Então, vale a pena. O benefício é muito grande, você não tem nada a perder entrando com a ação. Só que se você conseguir entrar e ganhar, aí você entrou com um cargo que você sempre sonhou. Você conseguiu reverter uma ilegalidade, porque infelizmente as bancas não estão nem aí para essa questão de formalidades. É feito de qualquer jeito. O tribunal fala todo dia que tem que ter motivação adequada, pormenorizada na etapa da heteroidentificação.
Aí chega a banca, sabe disso, eu tenho certeza que a FGV sabe disso, porque todo dia a gente entra na justiça contra ela. Concurso da EBSER, ganhamos. Concurso do Ministério Público da União, ganhamos também. Então a FGV já sabe disso. Por que ela não faz? Porque para ela não faz sentido. Dá muito trabalho fazer uma motivação adequada, dá muito trabalho analisar documentos. Então, ela evita, né? Evita ao máximo fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque é mais barato para ela fazer essa análise mais mal feita mesmo do que fazer uma análise decente, igual manda a lei e as instruções que regulam, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que está a favor dos candidatos que consigam ali uma motivação adequada, bem como apresentar documentos complementares. Então, meu amigo, se você chegou até aqui, muito provavelmente você reprovou nessa etapa, e eu queria te fazer um convite, ó. Eu escrevi um artigo explicando mais aprofundadamente um pouquinho essa questão das cotas. Clica no artigo que está aqui embaixo e também entre no grupo, tá? No grupo vai ter o nosso número lá, caso você queira mandar uma mensagem para analisar seu caso, tá lá o nosso número. E no grupo a gente vai passar updates para vocês de como vai funcionar essa etapa da eletrificação daqui para frente, o que cada um que vai querer questionar pode fazer, quais são as chances reais que você tem para ganhar esse processo. A gente também pode conversar sobre isso no grupo, então eu me coloco à disposição. Estou esperando vocês. Eu tenho certeza que se você realmente se acha uma pessoa parda, eu tenho certeza que você se acha, eu tenho certeza que você sofreu injustiça, você tem uma chance muito boa de conseguir reaver a sua vaga para realmente passar no cargo que você tanto merece. Eu estou te esperando lá, entre no grupo, leia o artigo e é isso, até mais, tchau, tchau, fiquem com Deus.